Olá, olá, meus chuchus! Sejam todos bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma das coisas mais legais de se fazer, visitar um brechó vintage! E eu sou Brígida Cruz, historiadora da moda e completamente apaixonada pelo vintage e também proprietária do brechó Que Chuchu Moda Vintage há 15 anos. Visitar um brechó vintage é como abrir as portas para um passado cheio de elegância e beleza. Mas uma boa visita requer um olhar atento para trazer peças certeiras para compor o seu guarda-roupa. E é disso que eu vou falar agora, para que a sua visita ao seu próximo brechó vintage seja completa. Vamos começar com algumas dicas essenciais para você explorar, escolher e curtir suas peças vintage com muito mais confiança. Dica número 1: considerando o tamanho adequado das peças. Primeira coisa, tenho que recomendar um vídeo muito curtinho de apenas 1 minuto em que eu ensino você a tirar as suas próprias medidas. Para uma compra online é essencial, mas é bem fácil de você fazer isso se tiver uma fita métrica. Se você, na hora de comprar, não tem ali aquele tamanho exato do teu corpo, entre uma peça menor a uma peça um pouco maior, dê preferência a que fique um pouco maior no teu corpo, porque você pode facilmente mandar fazer um ajuste. Já a peça menor do que teu corpo, não tem muito o que fazer, a não ser que você tenha aí aquela sua costureira de confiança que vai mudar totalmente a peça para você. Mas também não exagere nesse tamanho maior que você, porque se for 2 números, 3 números maior que o seu, você vai comprometer completamente o design dessa peça ao reformá-la. Dica número 2: atenção aos detalhes e avarias. Fique sempre atento a manchas, peças amareladas, rasgos e desgastes. Muitos desses problemas podem ser facilmente resolvidos com um pouco de cuidado e paciência. Não desista de uma peça só por causa de uma manchinha. Pense também que esse pode ser um dos charmes de usar uma peça vintage. Ela não é como saída da loja, ela possui marcas do tempo. Dica número 3: considere a limpeza da peça. Depois de escolher suas peças, lembre de cuidar delas muito cuidadosamente, muito direitinho. Não vai pegar aquela peça, gente, de 50 anos, 70 anos ou menos de 40, né? E colocar na máquina em qualquer ciclo que seja. Procure lavar suas peças sempre à mão, né? Não deixem de ver esse outro vídeo que eu ensino a cuidar do seu vintage. Nunca é demais eu lembrá-los. Já se você não tem tempo para fazer esse cuidado, leve até uma lavanderia, né? Ela pode fazer milagres para que suas roupas vintage fiquem sempre limpas e cheirosas. E você mesmo pode fazer esses milagres. Dica número 4: verifique a autenticidade das peças vintage. Não esqueça nunca de conferir se suas peças são autênticas, se as peças que estão aqui expostas, né, num brechó vintage, realmente são vintage. Uma das formas que eu conto para vocês lá nesse vídeo é
verificar o CGC. O CGC passou a ser muito comentado, muito conhecido, mas ele data de um período do início dos anos 80 até 1998. As peças mais antigas não vão possuir CGC, vão ter um número de inscrição apenas, somente números. E as peças de costureiras, como verificar, não é mesmo? Se são vintage ou não. Uma dica muito boa é acompanhar o nosso canal, se inscrever e não perder nada, porque aqui eu ensino vocês a reconhecer um vintage, a saber o que é e não levar gato por lebre. Dica número 5, tecidos vintage. Os tecidos, eles são como a alma das roupas vintage. Então, saiba escolher o tecido certo para cada ocasião. Veja lá onde você vai usar esse vintage. Seja nos anos 60, 70 ou 80, cada década tem suas características únicas. Então, escolha aquele que mais combina com seu estilo e ocasião para que você arrase. Para finalizar, eu vou dar algumas dicas rápidas de como você escolher uma bolsa vintage dos seus sonhos. Prefira as bolsas de couro. São clássicas e duráveis. Imagine que aqui a gente tem bolsas de 70 a 80 anos. Cuidando bem, hidratando sempre o couro, você tem essa bolsa por muito tempo. Na hora de comprar, fique muito atento ao estado do couro, se já não está rachado. Se ele estiver somente desidratado, você consegue recuperá-lo e vai valer muito esse esforço. Você também pode levar bolsas de outro material. Na década de 70 nós vamos ter muito corino, mas um corino assim, tão bem preservado, é coisa rara. Então tome bastante cuidado, olhe toda essa peça para você trazer algo que você vai poder usar. Olha, essa Gobelin é uma bolsa que marcou uma época. Então você pode comprar, é um investimento. E aproveite muito essa visita a um brechó vintage, porque lá você vai ter contato com a materialidade da moda, com a materialidade da história, e isso é completamente encantador. Respeite o lugar, não saia experimentando todas as peças, pergunte se pode, afinal de contas, as peças são antigas e precisam ser preservadas. Converse também com os proprietários de brechó, né? Veja qual é a experiência deles. Tem muito brechó que diz que é vintage, mas na verdade não é. Então, vá a bons brechós, se divirtam. Experimentem muitas peças. Até aquelas meio loucas que você acha que nunca irá usar. Aproveite, você está num lugar mágico, um brechó vintage. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, meu chuchu. Prefira bolsas de couro. Elas são clássicas e duráveis. Então você vai ter uma vida